Olá, estamos no ar ao vivo na TV Comunitária de Brasília e também na fanpage da TV Comunitária e também na fanpage do Simpro, Sindicato dos Professores, com mais um programa TV Simpro. O Sindicato dos Professores, com essa parceria aqui, oferece essa conversa com a sociedade e você pode participar, interagir conosco aí pela nossa fanpage, pelas duas fanpages, e a gente vai estar vendo e respondendo depois. E nós estamos aqui no estúdio com a professora Glorinha Bonfim Jung, para conversar conosco sobre um tema da maior importância para essas gerações todas aqui, né? As que já estão com mais idade, as que estão começando, entrando agora na escola, aí, desde o pré-primário, tudo, o ensino fundamental, na verdade, que é sobre o patrimônio, preservação do patrimônio. É o patrimônio público, né? E basicamente é o patrimônio público, mas também, professor, abrange o patrimônio privado também, ou essa questão cultural, o mais importante, o foco é realmente preservar o patrimônio público? Na verdade, a proposta é uma proposta de preservação do patrimônio cultural como um todo, o patrimônio em si, né? E a questão do patrimônio, ela é uma questão que ela é muito mais uma condição de uma situação que a gente na escola hoje tenta a preservação da memória a princípio, né? Quando você trabalha com a preservação da memória, inclusive da história de família das crianças, você vai começar pela pessoa, né? Aí você vai pela pessoa, depois você vai a história de vida de cada um, aí você vai para a escola, a situação do lugar, falando dos lugares, né? Então, a proposta de educação patrimonial ela é uma proposta abrangente, que é uma proposta cidadã. Professora, eu esqueci, né, de pedir que você, com aquela câmera ali que é a sua, se apresentasse, né? Ó, sou a Glorinha, estou aqui mais uma vez. Eu sei que você já veio ao vivo aqui uma vez, né? Eu sou a professora Glorinha, trabalhei na Escola Parque 308 Sul, nos meus últimos 8 anos na Secretaria de Educação. Sou uma professora hoje aposentada, trabalhando com as questões do patrimônio cultural especificamente. Existe hoje um leque abrangente de possibilidades nessa área e é isso que eu me propus a fazer a partir do momento que eu saí de sala de aula. E tá até com uma camisa aí, né? Preserve arte patrimônio. Preservar arte patrimônio é o projeto desenvolvido na Escola Parque 308 Sul. E nós, na escola, nós ainda, porque eu estou finalizando os projetos todos, né? Temos esse interesse da preservação da escola em si, a princípio, e da história de vida de cada criança. Parece assim também, preserva-te o patrimônio. Preservar-te patrimônio, preserve arte patrimônio. Uma mistura boa aí, né? A proposta é que, como a escola é uma escola de arte, a gente trabalha com a preservação do patrimônio por meio da arte. Professora, a senhora me deu esse folder, né? Sim. Que fala sobre o programa. E onde encontrar esse folder eletrônico para quem quiser conhecer melhor, né? Essa proposta, esse projeto? Onde encontrar? Tem endereço eletrônico dele? Esse material, ele é um material que foi utilizado para um encontro de professores na rede. Tem informações, a gente tem isso produzido, costuma distribuir para as pessoas eletronicamente, pode no e-mail. Tem um e-mail. Você pode dar o seu e-mail? Sim, godoiajung@gmail.com. Godoy? Godoiajung@gmail. Godoia, G-O-D-O-I-A, Jung@gmail.com. Esse Jung aí, você é parente do psicólogo Jung, é de né? Família, de família. Que era parceiro do Freud, né? Isso, Jung daquelas épocas. Bem, a gente tem uma notícia aqui muito boa, né? Que eu gostei bastante, separei para falar dela aqui. Que é uma boa notícia a comemorar, né? Que, enfim, depois de várias semanas, houve uma grande vitória dos professores brasileiros, conseguiu enterrar lá na Comissão de Educação, na Câmara Federal, o projeto de lei da mordaça, né? Tal da escola sem partido, entre aspas. Senão a gente teria que falar também escola sem religião, escola, sei lá,
como é que vai separar a escola da sociedade, né? Uma coisa assim meio absurda, mas é preciso ficar de olho, porque é uma vitória parcial. Com o novo governo, essa proposta pode ser desengavetada novamente, é um risco, né, professora? Isso, a Escola Sem Partido é uma proposta muito triste e obscura, que faz com que as pessoas se calem dentro da própria sala de aula, tirando da gente um direito, que é o direito de liberdade de cátedra, que é a liberdade de ensinar, de decidir como você vai trabalhar em sala de aula, né? Eu tenho uma preocupação muito grande com relação a isso, porque dentro dessa proposta de cidadania, a gente tem que ter o direito de compreender as coisas, né? Muito mais do que... Eu penso que passar conteúdo, passar conhecimento, só existe se você também recebe o conhecimento, né? E é isso que o Escola Sem Partido deseja calar, né? Que a gente não tenha esse direito garantido. Então, para a gente é uma vitória e eu não estou lá porque estou aqui. E também parece que é uma proposta que é transformar as crianças, né, os alunos, em menininhos do nazismo, né? Denuncie seus pais, denuncie seus professores. Quer dizer, filme fotográfico é um absurdo. Exato. Né? Inclusive, havia um projeto de lei que também na nossa Câmara Legislativa foi rechaçado, que era de que o aluno, toda escola, toda sala de aula deveria ter um cartaz dizendo denuncie o seu professor e um número de telefone e tal. Cuidado, você está sendo filmado pelo aluno. Não sorria, não sorria. Não fale. Não sorria, você está sendo filmado. Se falar sobre o patrimônio, seria um perigo, né? Porque você vai falar do Atos Bucão, você vai falar da história, você vai falar de todo mundo, de Brasília, de Juscelino Kubitschek, que foi caçado pela cidade que ele criou. Como é que você conta essa história em sala de aula, falando de patrimônio cultural, com Escola Sem Partido em vigor? Muita coisa ia ser calado aí, né? Mas, por enquanto, a gente pode respirar aliviado a partir de agora. Né? Se falasse do João Goulart, do Paulo Freire, não. Aí o menino ia filmar e falar, pai, meu professor é comunista. Tem uma brincadeira que eles falam aí, que o menino chegou em casa e leu um texto que a professora passou, que era o artigo 5º, né? E aí o pai perguntou se o menino estava aprendendo aquilo com a professora comunista deles. Não, pai, isso é o artigo 5º da Constituição. O artigo 5º é um artigo maravilhoso, né? Os direitos básicos, essenciais, né? Direito a transporte, saúde, o que a gente educação. Tem demais. E incluíram lá até alimentação, que não tinha, né? Mas, professora, eu tomei conhecimento dessa pauta e fiquei apaixonado por ela, né? E entrei no outro site, eu vi também que essa questão da preservação do patrimônio, né? O educador, com essa responsabilidade. Tem também, nesse site que eu vi lá, né, tem assim, as histórias da pessoa, e tem mais de sei quantos mil vídeos lá de histórias de pessoas. Quer dizer, esse patrimônio imaterial também, que é a memória, e não é assim algo simples, né, assim, para você explicar para nós. E que você falou também que essa já é uma luta de 80 anos, a gente conversando aqui atrás rapidinho, antes de começar o programa, e que também já teve até um projeto de autoria do nosso amigo Rodrigo Hollenberg, né, que é governador, vai deixar de ser governador agora dia 31 de janeiro, de dezembro, e que é projeto de autoria dele, né, mas foi considerado inconstitucional, por vista de iniciativa, aquelas coisas, né? Mas que depois saiu uma portaria da Secretaria de Cultura, de Educação, e essa portaria estabeleceu as diretrizes para essa matéria, né? Que não chega a ser uma matéria, mas é uma transversalidade, como você disse. Na verdade, tem uma luta, que é uma luta de muitos anos, em Brasília, muito mais de 30 anos, que se fala sobre educação patrimonial, fazendo uma conexão que é um conjunto, na verdade, de ações, né? Seriam a formação dos professores, a formação dos estudantes, proposta de legislação que atenda a essa formação, e é essa portaria 265 de 2016, que foi instituída pela Secretaria de Educação, trata dessa política,
Existe uma lei que é de autoria do deputado Arlete Sampaio, que fala sobre a instituição do Dia do Patrimônio Cultural no calendário escolar e no calendário cultural da cidade. Existe também, por meio dessa lei da deputada Arlete, uma jornada do patrimônio que precisa acontecer durante o ano, no final do mês de dezembro, por causa da festividade de Oscar Niemeyer. Então, é um calendário que dura o ano inteiro, né? E o Dia do Patrimônio, que é comemorado no dia 17 de agosto, é em função do aniversário de Rodrigo de Melo Franco, que é um dos criadores do Instituto de Patrimônio Histórico Nacional. Então, tem um trabalho que é um trabalho focado em vários pontos de agregação, né? Um que está linkado no outro, que está linkado no outro. Então, eu acho que dois dos mais importantes são a formação das crianças e a formação e a preparação dos professores para essas atividades, né? Então, a Secretaria de Educação, por meio dessa portaria 265 e por meio de um acordo técnico de cooperação entre a Secretaria de Cultura e a Secretaria de Educação, existe uma parceria que colocou professores da rede à disposição da Secretaria de Cultura para trabalhar nos próprios da Secretaria com projetos de educação patrimonial para que as crianças das escolas públicas fossem atendidas. Então, tem aí todo um programa de educação patrimonial, na verdade, né? Não é um projeto. E as escolas que trabalham com pedagogias de projeto desenvolvem no seu plano, projeto político-pedagógico, atividades voltadas para a educação patrimonial. Então, a escola é que decide, junto com seus professores, por conta da nossa proposta de gestão democrática, no seu PPP, que ações de educação patrimonial vão ser desenvolvidas durante o ano por determinadas classes, e aí vai de acordo. Como que você compara para nós, que para exemplificar melhor para o nosso telespectador, né, para quem está vendo a gente, o que se ensina no plano piloto, onde você trabalhou na Escola Parque, né? Eu vi até uma matéria do Jornal de Brasília, parabéns, né, para vocês por esse projeto. E o que se ensina em Taguatinga, por exemplo? Primeiro, o patrimônio cultural, ele precisa passar pela questão do pertencimento. Então, o meu aluno ele vai dizer para mim o que é importante para ele na escola. O que aquela escola tem como patrimônio? Qual é a principal referência daquele lugar? E aí, o lugar é sempre o lugar que o aluno estuda, que ele mora, que ele tem como referência, né? Depois a gente vai compreender também a história e a memória de Brasília, porque mesmo o aluno morando em Taguatinga, ele é brasiliense. Né? Então, existe essa compreensão. E o plano curricular do nosso currículo em movimento, ele diz que a gente adequa o currículo ao lugar, à condição e à situação. E o aluno vai compreender que ele, sendo uma criança que mora em Taguatinga, ele é um cidadão brasiliense, que Brasília é a capital do país e que é a capital de todos os brasileiros. Então, independente da criança ser de Taguatinga, de Sobradinho do Gama ou do plano piloto, ela tem que aprender a história da cidade, faz parte do currículo, né? Aí, quem mora em Taguatinga, as escolas que as crianças moram em Taguatinga, fazem um trabalho de visitação nos monumentos e nos lugares da cidade que os professores definem como lugares importantes. E quem mora no plano piloto também vai visitar esses monumentos. Na Escola Parque 308 Sul, pela localização da escola e pela própria história e memória da escola, que é até pela quadra, né? Um bem cultural, tem a representação e o fato de estar dentro da unidade de vizinhança, tem toda uma história aí. Isso é um facilitador, na verdade, para um projeto de educação patrimonial dentro da Escola Parque. Mas as outras escolas parques, que são no plano piloto 5 e 2 fora, uma em Braslândia e uma em Ceilândia, têm também os seus projetos, desenvolvem, estão fazendo assim, coisas maravilhosas,
com relação ao patrimônio material e também com relação ao patrimônio imaterial. Por exemplo, Samambaia tem sítios milenários, né? Históricos ali. Samambaia tem sítios históricos, tem a própria Brasília do antes, porque a gente tem lá as chácaras, os lugares que já existiam na cidade antes de Brasília ser construída, e eles estão fazendo, sim, um aproveitamento desse material de estudo, né, com os alunos e com os próprios professores. Existe um curso de formação da EAP, que todo ano ele é uma proposta renovada. Eu encontrei aqui mais cedo o professor Tony Marcelo, que está agora afastado para o doutorado, mas é um dos professores que coordena esse trabalho lá na EAP. E existe um interesse já de alguns anos, mas eu sou fruto da formação de um projeto dos anos 80 na rede pública e 90, que era o projeto Refazendo a Trama, no Museu Vivo da Memória Candanga. Esse projeto eu atribuo como um dos principais núcleos de formação de professores. Eles chegaram a formar por volta de 1.000 professores em educação patrimonial nos anos 90. Isso era um ganho, né? Porque era uma proposta que estava sendo iniciada, que estava recém-discutida. E lá naquela época, eu sou fruto dessa formação, já se falava em educação patrimonial. Isso aí cria um vínculo com a cidade muito mais forte, né? Afetivo. Sim, a gente hoje ainda se encontra, discute temas e gira em torno dessas pessoas mesmo. Tem gente que está na universidade, no doutorado, no pós-doutorado, tem gente que está na Câmara. Eu fiquei muito tempo na Câmara Legislativa, trabalhando com legislação sobre patrimônio. Cada pessoa, tem gente que é jornalista, e se você for nomear, você vai encontrar várias pessoas que trabalham com essa questão da educação patrimonial. E qual o papel do, professora Glorinha, qual o papel assim, do Simpro, né? Um sindicato que geralmente é só corporativo, mas que, por ser um sindicato muito amplo e mexer com a cidade diariamente, como você vê aí essa relação, né, professor, patrimônio e o Simpro? O Simpro, ele tem, assim, sempre que a gente solicita, eles têm feito essa parceria com a gente, no sentido de contribuir, de promover o registro. Tem atividade na escola, eles vão à escola, eles fazem, eles mandam jornalista, eles têm uma proposta. Tem também um programa do Simpro que é um período, eles vão na escola, desenvolvem um programa de pesquisa com um jornalista que tem o programa específico, e aí esse programa vai ao ar na TV aberta. Tem esse programa aqui que nós estamos fazendo hoje, que você deve ter muitas horas de material, que é uma fonte de pesquisa para professores também, que eu acho que é muito importante também. Tem a questão do Centro de Documentação do Simpro, que é o CEDOC, que tem milhares de registros de fotografia, de história, de jornal na cidade. E eu conheço uma proposta do Simpro que é de formação de professores. Inclusive, aconteceu nesse final de semana o curso, tem um curso básico, um curso avançado, né? E eu inclusive, já ministrei algumas aulas sobre educação patrimonial nesses cursos. Professor, sempre professor. Sempre professor. Não abandona nunca, não, né? Mesmo aposentado sim, inativo jamais. É o slogan, né? Professora Isabel Português, né? Eu já vi tem a foto dela lá no sindicato. Isso, e ela falava isso com a gente, que é porque ela foi aposentada há muitos anos, né? Então ela comentava isso com a gente. Bem, nós estamos conversando com a professora Glorinha Bonfim Jung, nome super fácil de decorar, né? Nomes famosos aí. Bonfim, a gente tem amigo músico que vem sempre aqui na cidade, o Márcio Bonfim, sempre está tocando. É parente seu? Dizem e você tem uns artistas parentes, já falou, lá de Taguatinga, né? Dizem que todo Bonfim é parente. Bezerra e Bonfim é uma só família. Lá tem, né, o pessoal muito forte lá, eu lembro. Eu ajudei a fazer um filme Taguatinga Pé de Guerra, né, recuperando a história dos construtores da cidade, né? Tem uma luta lá do pessoal do... Eu esqueci agora aqui o nome lá do...
lá em Taguatinga Sul, lá, para sobreviver aquele lugar artístico. Ah, o pessoal do museu lá do Mercado Sul. Mercado Sul. É interessantíssimo aquele trabalho ali, eles são bem... A gente sempre está apoiando. Bacana ali, eu gosto daquele trabalho. Já fui lá várias vezes fazer palestras, participar de palestras também lá, de eventos. Eles têm uma referência bem interessante ali de patrimônio imaterial, tem uma proposta bem legal também com teatro de bonecos lá, né? Tem o Invenção Brasileira. Chico Simões, tem uma galera boa, tem um pessoal lá. Chico Simões é uma grande referência nossa na educação patrimonial, por conta do teatro de bonecos. Foi parceiro nosso também lá na Escola Parque, algumas vezes teve fazendo atividade conosco lá com as crianças. Chico Simões é parceirão. Bem, vamos a algumas notícias aqui do Simpro. Eu gosto muito de entrar lá no site do sindicato, né? Que tem lá todas as histórias aí, todas as propostas que o sindicato está fazendo. Essa notícia que eu acabei de falar aqui, né? Que é a derrota parcial da lei da mordaça, né? Que a gente chama, escola sem partido. Tem também uma notícia lá sobre os planos de saúde Sul-América, quem estiver interessado, né, a partir do mês de janeiro, se liga aí. Vem aí também o torneio de futebol Paulo Freire. Ainda vai ser em fevereiro, mas as inscrições já estão abertas. E uma outra notícia também que é ruim, né, que em cada 2 negros, um em cada 2 negros está no mercado informal. E vai piorar, isso é triste. A pluralidade está ameaçada em estado crítico, né? Tem aqui o Alain Badiou, que é um artigo. E tem outras notícias aqui, essas também já são mais antigas, eu já li aqui, mas vale a pena recordar. Que é corte de recursos para a saúde mental. O novo presidente da Petrobras quer defender a privatização urgente da estatal. O novo ministro da Economia quer acelerar a venda de estatais, quer dizer... o entreguismo geral e o racismo, né, o preconceito que ainda permeia todas as esferas das vidas negras. E os últimos números que a gente tem acesso aí, inclusive um relatório sobre prisões com maconha, outras drogas, de negros e brancos. Então os negros são sempre lá nas delegacias taxados de traficantes e o branco não, de consumidor. Quer dizer, então, um racismo institucionalizado em diversas esferas que a gente tem que combater com muita força e que em 2019 essa luta não vai parar também. Então, é uma luta que o Simpro está sempre mostrando no site, entre lá, simprodf.org.br, né, e veja as notícias do seu sindicato. Não perca essa chance, compartilhe essas notícias nas suas redes, seu zap, porque são as notícias de interesse do professor. Né, professor? A gente, voltando para o nosso foco, o que a senhora acha assim, que deve continuar a ser feito, né, com essa parte da educação, defesa do patrimônio? E eu estava falando aqui também do patrimônio público, né, que são as quadras, as coisas que estão na rua publicamente, ponte ônibus. Quer dizer, isso também tudo entra nessa ideia de patrimônio? Sim. Porque aí entra gestão pública, entra governo, entra todo mundo. E não se vê uma campanha que eu nunca vi na vida, preserve o patrimônio. Né? O que acontece? A educação patrimonial, ela trata e deve tratar muito mais da questão do pertencimento. Eu cuido dessa cadeira porque essa cadeira, ela me pertence. Se ela é minha, eu cuido dela. Eu cuido da cidade porque essa é a minha cidade. Eu cuido da escola porque essa é a minha escola. Então, a questão da educação patrimonial é uma questão de cidadania mesmo. De promover dentro da escola, despertar nas crianças, nos jovens, nos adolescentes e nos próprios professores como um grupo, a importância do pertencimento, porque um bem, ele só é um bem se você gosta dele. Já vista o seu namorado, a sua namorada, o seu namorado, ele é o seu bem. Por quê? Porque você gosta dele, porque ele é importante para você. Esse é um dos principais motivos pelos quais a gente trabalha na escola, na sala de aula,
com essa questão do pertencimento. O que é seu? Por que é seu? É seu porque importa para você. Essa é sua escola. Por que ela é sua escola? É sua porque você precisa cuidar dela, porque se ela sendo sua, você faz diferença para o trato que você vai dar para essa escola, né? Então, a gente, na sala de aula, na minha sala de aula, com os meus alunos, eu trabalho com essa questão do pertencimento. Os meus alunos são todos os alunos da escola, porque eu sou professora da escola. Não são só aqueles que estão na minha lista de chamada. E aí, como todos os alunos da escola eram os meus alunos, eu estava sempre à vontade para dizer, faça isso, faça aquilo, isso é meu também. É uma questão de conquista, na verdade, né? Um bem, não adianta um deputado dizer, esse prédio é patrimônio. Se ninguém se importar com esse prédio, ele só vai ter um registro de patrimônio, mas ele não vai ser o patrimônio que a comunidade se importa, que a comunidade deseja que esteja limpo, organizado, né? Uhum. Então, assim, a gente trabalha com essas questões do patrimônio, a principal palavra é pertencimento. E como o aluno vê a matéria, a experiência sua, assim? Na verdade, criança gosta de brincar, né? Uhum. Não tem nada mais legal do que brincar. E você sair dessa coisa do quadrado, sério, fechado, e partir para o lúdico, para a brincadeira. A melhor forma de você ensinar qualquer coisa para a criança é brincando. Então, a gente trabalhava com uma forma de brincadeira, que era caminhando, como se fez na antiguidade, na educação peripatética, e nós caminhávamos aprendendo. Então, nós instituímos na escola uma proposta de conhecimento e reconhecimento dos autores, dos artistas que contribuíram para o embelezamento de Brasília. Nós tomamos como base a Superquadra, 308 Sul, a Unidade de Vizinhança, 307, 308, 107, 108. As crianças compreendiam por que a Unidade de Vizinhança, que Lúcio Costa estava pensando com essa proposta de urbanismo, quem foi Oscar Niemeyer, quem foi Alfredo Volpi, por que Alfredo Volpi, o que Alfredo Volpi tem a ver com a 308 Sul, o que Francisco Galeno tem a ver com a 308 Sul, Atos Bulcão, o que Atos Bulcão tem a ver com a 308 Sul. Então, nós desenvolvemos os projetos dentro da escola de acordo com determinados temas que são temas previstos e organizados e pensados sempre no início do ano, né? O projeto político-pedagógico da escola, ele propõe que determinados temas sejam discutidos e essa temporalidade é determinada no início do ano, do início até o ano, 1 ano, 2 anos, depende como os professores vão se organizar para que as coisas aconteçam. Professora, o tempo por trás das câmeras voa. Nós estamos chegando já ao fim do nosso programa e eu queria ouvir de você uma mensagem, né? A gente está já perto de Natal, Ano Novo. Qual a sua mensagem aí para a nossa televisão? Nós sabemos que esse ano de 2018 foi um ano muito difícil para a gente e que o ano de 2019 não será dos mais fáceis. Mas a mensagem é que nós permaneçamos unidos, que tenhamos força, coragem e determinação para que as coisas possam acontecer da melhor forma e que a gente seja, nessa proposta de união, que represente e que se represente como cidadãos que querem o melhor para a cidade, o melhor para todos que desejam, né, uma Brasília melhor. E a categoria vai ter que ter um amor de pertencimento pelo sindicato, né? Porque sim, é o ponto de referência, né? O sindicato de resistência. O sindicato para mim, a minha grande referência. Eu sou professora desde 1983, eu entrei na rede pública em 85 e desde 85 eu sou uma professora sindicalista que cumpre as determinações do sindicato. Eu gostaria que os jovens professores tivessem no Simpro a sua grande referência sindical e na CUT a central que representa os trabalhadores. E dessa TV, o que você acha? Uma opinião sua rápida,
finalizando mesmo, essa TV já completou 21 anos, é uma TV comunitária de acesso público diferente das outras que tem dono, né? Então... TV comunitária, para mim, é um sonho, é a realização de um sonho, na verdade. É saber que a voz da gente tem a oportunidade de ser ouvida, que um programa desse pode ser replicado, que várias pessoas têm condição de saber o que o menor está pensando. Não tem aquela questão de determinar o que as grandes empresas de comunicação determinam. E eu acho assim que quando a gente tem uma TV dessa, a gente precisa valorizar não só o meu sindicato, que é um dos maiores sindicatos, e que já faz essa valorização, mas os outros sindicatos da cidade, que uma vez eu contei, eram 147, eu acho que são mais agora, e eu acho que todos os sindicatos tinham que ter uma parceria com essa TV, porque a gente tem aqui uma oportunidade de falar para a categoria. E para a cidade toda, né? Para a cidade, né? E para o mundo, porque agora também na rede social, na rede social a gente fala, nem sabe para quantas que vão atingir, né? Tá curtindo. Que falas vão ouvir o que a gente está dizendo. Então, que a sua fala, professora, seja mais divulgada possível, mais compartilhada. E nós agradecemos muito a presença da professora Glorinha Bonfim Jung aqui na TV Comunitária de Brasília, no programa TV Simpro. E ela veio falar sobre o projeto, né, Preserve Arte Patrimonial, né? A preservação do patrimônio. Preservar-te patrimônio. Preservar-te patrimônio. Isso. Então tá aí. Chega ao final aqui mais um programa TV Simpro. A você que nos assistiu, né? Continue aqui na TV Comunitária de Brasília, quem estiver aí na TV, quem estiver na rede social, compartilhe. Nós agradecemos muito a sua audiência e até o próximo TV Simpro.